Vamos lá então. Boa noite para esse povo que veio nos prestigiar na noite de hoje, chuvosa. O pessoal que está em casa aí nos assistindo, espero que tenha uma boa aula também. Qualquer dúvida, manda para cá que nós vamos tentar responder. Todo mundo conhece, né? Professor de leis extravagantes administrativas e também direito eleitoral. Vamos lá, voltando às origens, né? Gosto muito da matéria de direito administrativo, trabalho tanto na teoria, né, dando aula de concurso para concurso público, dando curso, né, na área de direito administrativo para servidores já, e, né, nós saímos de um cargo público para trabalhar com direito administrativo, né, advogar nessa área, e dentro do direito administrativo, em especial com a matéria de licitações. Então a aula de hoje, né, nós temos a primeira das 3 aulas que eu separei aí para vocês. Já vou explicar como é que vai ser transcorrida a questão da licitação, mas quero adiantar que é uma matéria muito boa para trabalhar na prática, né? Quanto mais difícil, melhor. Eu sou daqueles que, quanto mais difícil a matéria, quando eu fazia concurso, eu pedia que caía, digo, olha, se Deus quiser vai cair licitação de edital, e caindo licitação de edital, vai cair uma questão que ou é uma questão nova, uma questão complexa, porque a licitação por si só ela já assusta, né, pelo tamanho da lei, por tudo. E vocês vão verificar que não é tão difícil, tranquilo, para quem já teve coragem, leu a lei, sabe que é uma lei autoexplicativa, ela é uma lei autodidata, você vai lendo a lei, aos poucos a própria lei vai te dando o retorno, o conceito. Vou te dar um exemplo, por exemplo, ela vai dizer assim que cita lá licitação de grande vulto, logo abaixo ela vai explicar o que é uma licitação de grande vulto. Então é uma lei que dispensa comentários, né? Eu só preciso que você leia. Eu falei isso para a turma de carreiras administrativas e carreiras policiais. Quando eu dou aula de legislação, eu só peço uma coisa: leia a lei. Tá? A nossa aula de hoje, as 3 aulas de licitação, elas não foram tiradas da Bíblia nem do Alcorão. Elas foram tiradas de uma coisa chamada Lei 8666 ou no máximo da 10.520, né? Que é uma lei especial que trabalha uma modalidade fora da lei geral. Então, como que eu consigo entender licitação? Primeiro passo, não tem como fugir. Ler a maldita Lei 8666. Não precisa ser uma lei comentada, uma doutrina do Marçal Justem Filho, que é desse tamanho, 2.339 folhas, mas eu preciso que tu tire por capricho um domingo, né, bem tranquilinho, especial de um domingo chuvoso, e leia a lei por completo. Primeiro, aquele concurso que for cobrar a licitação e o contrato, eu preciso que tu leia os 100 primeiros artigos com certeza, tá? Esse é o primeiro pedido que eu faço. Então, leia a lei. Segundo, pratique muito exercício de licitação, porque não tem como fugir de alguns assuntos-chave. Inexigibilidade, dispensa, modalidade e tipo. Então, basicamente, é o que nós vamos ter hoje. E a próxima aula eu só vou complementar a aula de hoje, que na próxima aula nós só vamos estudar modalidades. Hoje eu só vou citar algumas modalidades para vocês. Na próxima aula eu vou trabalhar todas as 6 modalidades que mais caem em prova, né? E trabalhar alguns assuntos específicos, por exemplo, um SRP, algum assunto que eu achar importante fora da... SRP, Sistema de Registro de Preços, tu já viu falar? Não. Pois é uma coisa. E está previsto no artigo 15 da nossa lei geral. E agora, do nada, começou a cair em prova essa praga aí. Então, temos que saber. Nós vamos ter que dar uma estudadinha no SRP para saber mais ou menos por cima o que significa o tal do Sistema de Registro de Preços. Que alguns até confundem com modalidade e não é modalidade. Tá? Então, tenha coragem,
tenha humildade de ler a lei e não tenha medo dela, tá? Ela não vai morder, ela é uma lei que se tu ler com calma, você vai perceber que ela é autodidata. Muito bem, como que vai funcionar a nossa aula de licitação? Não precisa copiar isso aqui, tá? Só para explicar o que é o tal de licitação em contratos, antes de mais nada. Para tu começar a entender essa coisa chamada licitação, tá? Tu precisa entender que ela é formada, a lei de licitação, a lei geral, a 866, que vai ser o nosso norte aqui da aula, ela traz notadamente esses dois mundos aqui, tá? Esse primeiro mundo, chamado de licitação, é um procedimento, é um primeiro passo, tá? É um primeiro passo, é um procedimento de escolha que nós vamos estudar agora, licitação. E tem uma outra situação que eu vou chamar de contrato administrativo ou contrato público. E eu vou trabalhar uma aula inteira só para contrato, tá? Que é o segundo passo. Isso se nós trabalharmos com a regra, tá? Então, primeiro eu vou fazer um procedimento de escolha, que nós chamamos de licitação, para depois, então, eu vou contratar. Esta fase aqui, ela é separada da primeira fase por uma coisa chamada adjudicação. É um nome feio. Adjudicação. Essa lacuna que nós temos entre a licitação e o contrato chama-se adjudicação, e isso aqui tem até um prazo fechado, que é de 60 dias. Ó, 60 dias, tá certo? Até 60 dias, tanto a administração pública quanto os licitantes estão unidos por um liame, ou seja, caso eu vá fazer o contrato, eu vou fazer o contrato com quem ganhou. Essa é a regra da licitação. Essa é a palavra que une um primeiro procedimento com o contrato. O contrato vai ser sempre facultativo, moçada bonita. Contrato é facultativo. Quem é obrigatório é a adjudicação. Tanto é que nós vamos estudar agora, daqui a pouco, um princípio chamado princípio da adjudicação obrigatória. Tá? Então, eu estou obrigado a entregar o bem, a entregar o objeto, a adjudicar o objeto da licitação para quem ganhou. Então, licitação é isso aqui, ó. Eu tenho lá o Tício, o Mévio e o Caio, né? Cada um com a sua respectiva empresa. Entraram para licitar. Basicamente, eu vou ter duas fases do procedimento. A primeira fase, que é a fase documental, a fase de habilitação, tá? Vamos botar um H aqui em cima. A fase de habilitação, onde eu vou analisar documento. Então, digamos que nesta fase de documentação, eu vou cortar um dos licitantes. Por quê? Faltou documento, está com certidão atrasada, enfim, caiu fora e foi desabilitado. Os dois que passaram para a fase de preço, que é a segunda fase, em regra, eu cortei mais um. Aqui caiu o Tício, aqui caiu o Caio. E só passou um, né? Nós tivemos aqui então o nosso grande vencedor, que é o MEV. A adjudicação é quando a administração pública diz assim, ó, Mévio, você ganhou a licitação. Se eu comprar pneu, eu vou comprar de você. Nesse prazo de 60 dias, caso eu ainda queira comprar pneu, papel higiênico, caneta, eu vou comprar de quem? Do MEV. Então ele tem um direito de preferência. Isso é adjudicação. Isso é obrigatório. Tá? A adjudicação é obrigatória. O contrato não. O contrato não é obrigatório. O contrato é facultativo. E durante esses primeiros 60 dias, se a administração pública quiser comprar aquele objeto, vai comprar de quem ganhou. Então isso é adjudicação. Separe a partir de agora. Tu vai sofrer na última aula se tu não conseguir separar. Separe uma coisa chamada contrato da licitação. Separa. Uma coisa é licitação, outra coisa é contrato. Tanto é que eu posso ter licitação e não ter contrato.
Eu posso fazer um procedimento enorme, 45 dias de edital, mais 20 dias de recurso, 60 dias envolvido na licitação. Daí a pouco o prefeito fala assim, não, eu não quero mais contratar pneu, não quero mais trocar os pneus da frota porque não tem dinheiro. Vou gastar esse dinheiro com outra coisa. Então eu posso ter uma licitação sem contrato. E olha só, eu posso ter um contrato sem licitação? Sim ou não? Posso ter um contrato, uma segunda fase, uma outra fase, uma fase direta de contrato sem ter licitação? É possível isso, Arnaldo César Coelho? Olha o que tu vai estudar comigo. Dispensa e inexigibilidade. São as duas situações que autorizam a contratação direta, sem ter licitação. Então eu posso ter licitação sem ter contrato, e eu posso ter contrato sem ter licitação. São duas fases dependentes. A própria lei autoriza. Tá? Então hoje nós vamos estudar uma noção geral de licitação, uma noção geral de tipo, modalidade, e entender o que é dispensa, das duas modalidades, dispensável e dispensada, e a diferença para a inexigibilidade. Essas duas situações autorizam a contratação direta. E a próxima aula nós vamos estudar só entrar a fundo na modalidade, que eu preciso que tu saiba o que é uma concorrência, qual é o prazo da concorrência, o que é um convite, quando que eu uso o pregão, qual é o critério do maior lance, o que é isso, e entender uma coisa chamada sistema de registro de preço que está caindo em prova. Tá? Então, na próxima aula nós vamos aprofundar a questão das modalidades. Daí, tu dominando a questão do procedimento, eu só vou te ensinar um pouquinho mais sobre contrato. Aí, meu amigo, 3 aulinhas, uma boa leitura na lei, um sábado de tarde que nós vamos fazer um exercício de licitação, eu acho que tu consegue ficar tranquilo, né? Porque tu tem medo do desconhecido, isso é fato. Tu tem medo de fazer prova que tem licitação porque tu não conhece a matéria. Isso é natural do ser humano, tu tem medo do que tu não conhece. Agora, a partir do momento que você domina, aí tu manda vir. Tu pode mandar vir em questão de licitação que eu mato no peito. E é essa a minha função, é essa a minha missão a partir de hoje. Tá? É não só ensinar a licitação, mas passar de um jeito que você domine essa matéria a ponto de começar a pedir que caia a questão, e questão difícil. Não é aquela questãozinha assim, marca abaixo uma questão que diz que traz uma modalidade. Aí eles colocam os 4 tipos e botam uma modalidade. Isso aí, pelo amor de Deus, tá? Não cai mais. Então, pega questão difícil, questão nova, questão de desempate, de margem de referência, que nós vamos estudar hoje, questão atual, tá? Que tem muita coisinha boa aí de pegadinha de licitação. Bueno, eu já falei que o Grêmio foi campeão? Já? Eu já falei, Renato, hoje ou não? Já, então beleza. Então, para relembrar, pentacampeão da Copa do Brasil. Não que isso seja importante, mas só para ficar lembrando, sabe? São 15 anos sem título. Entendemos mais ou menos o que é a tal da licitação e onde eu vou começar? 100%, moçada? Muito bem. Então, começa lá. Conceito. Já que tu sabe o geralzão, se a mãe perguntar o que é a licitação em contrato, você já dá uma aula agora. Tem uma coisa chamada adjudicação, que separa a licitação do contrato, que eu posso ter um contrato sem ter licitação, desde que é autorizado na lei, né, nas formas de dispensa ou inex, e eu posso ter uma licitação sem ter contrato, simplesmente desistir, não quis contratar. Pronto. Nada impede isso, nada. Vamos começar do zero. O que é licitação? Conceito de licitação, tá? O que é licitação? Vamos colocar aqui, ó, conceito de licitação. Bom, eu não sei se vocês têm apostila, não tem? Deve estar aí, isso deve estar na apostila, tá? Eu confesso que não uso muito essas coisas. Então, o que é a tal da licitação? Basicamente é um procedimento, coloca aí, é um procedimento administrativo, tá? É um procedimento administrativo de escolha
E essa escolha da... Por favor, se tu tiver uma caneta bonita, não essa aqui, mas uma caneta em destaque, eu quero que tu escreva essa palavra de forma diferente. Da escolha da melhor proposta, ou da melhor alternativa, enfim, da melhor proposta, tá? Por que que eu quero que tu destaque essa nossa palavrinha? Porque eles vão teimar em colocar na tua prova que a licitação é um procedimento administrativo, feito, obviamente, entre a administração pública e um privado, para a escolha da proposta mais barata ou da proposta com menor preço. Isso está errado. Porque quando estou falando de critério de avaliação, eu estou falando de tipo de licitação. E existem basicamente 4 tipos de licitação, onde o menor preço é um delas, tá? Então, não é nem sempre licitação é a escolha da proposta mais barata. Vocês vão ver comigo que eu vou ter uma licitação na modalidade técnica ou técnica e preço, onde eu posso ter uma empresa vencedora com um preço maior. Porque o foco não é escolher a empresa mais barata, é escolher a empresa com melhor técnica. Tá certo? Então, sempre coloque isso aqui, ó. É um procedimento administrativo onde escolhemos a melhor proposta, a depender, obviamente, do tipo que eu estou avaliando. Tá certo? Gravou isso? Beleza? Tranquilo, Renatão? Sim. Então, vamos lá. Então, esse é um conceito bem básico, né? Um procedimento de escolha que a administração pública faz, então, quando ela quer contratar, digamos assim, com o privado. E aí a segunda pergunta já é a questão do objeto, tá? A segunda pergunta eu já vou, obviamente, para o artigo 2º, que é a questão do objeto. Quando que nós vamos pensar em licitar? Quando? Esse objeto, ele é bem básico, tá? Esse objeto vai ser assim, ó, quando estiver pensando em compra, em venda, compra, venda, alienação, locação, tá? Ou a questão dos serviços, né? Compra, venda, alienação, locação ou contratação de serviços. Vou colocar entre parênteses aqui, entre guampinha, certo? Não, vou colocar assim, por favor, tira esse serviço aqui. Tira aqui. Locação. Posso resumir a concessão e a permissão assim? Então, por favor, anota aí. C/P é concessão / permissão, tá? Escreva por extenso, que me deu preguiça agora, só para facilitar. Então, quando estiver diante da escolha de uma compra, de uma venda, de uma alienação, de uma locação, ou diante de um contrato de concessão ou permissão, isso tanto para obras ou serviços, agora sim, obras ou serviços, tanto para obras ou serviços, eu vou precisar licitar. Mas olha aqui, ó, sempre quando o objeto for isto aqui, ou em uma obra, ou um serviço, e eu tenho como participantes, como licitantes, de um lado a administração pública, de outro lado um terceiro privado, um terceiro particular, tá? Então esse pessoal vai fazer licitação. Vamos com calma. Em regra geral, quando que eu tenho um procedimento de escolha da melhor proposta? Sempre quando eu tenho envolvido a administração pública versus um terceiro privado. Quem é a tal da administração pública? Quem é a administração pública? Vamos esmiuçar o caos aqui. Quem é a administração pública? Todo e qualquer órgão, tá? Seja ele federal, estadual, municipal, qualquer órgão, toda e qualquer entidade. Vamos colocar aqui, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Seja eles da União,
do Estado ou do município, tá? Sempre o órgão ou as entidades. Não importa. Seja considerando a ação pública, então eu vou precisar licitar. Muita atenção com o que eu vou colocar agora, tá? A administração pública é entendida como todo e qualquer órgão, federal, estadual, municipal, toda e qualquer autarquia ou fundação pública, União, Estado, Município, e aquelas entidades do direito privado, que tu sabe muito bem que é a EP e a SEM. O problema é o seguinte, que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, quando elas estiverem atuando na sua atividade fim, elas não fazem licitação, tá? Então essa é uma primeira exceção que eu quero que tu anote aí com muito carinho. As EPs e a SEM só vão ser regra quando elas estiverem atuando, licitando, comprando, vendendo a atividade meio. A atividade meio. Porque se elas estiverem atuando na sua atividade fim, aí não há de se falar em licitação. Exemplo, eu não vou fazer licitação para vender petróleo da Petrobras. Eu não vou fazer licitação para vender dinheiro na Caixa Econômica. Porque isso é atividade econômica ou prestação de serviço, é uma atividade fim da EP e da SEM. Eu não posso limitar elas, porque elas precisam ganhar dinheiro, elas trabalham no regime de direito privado, tá entendendo? Então eu só vou obrigar elas a licitar quando elas estiverem diante de uma atividade meio. Ah, a Petrobras precisa largar a Petrobras um pouco. Meu Deus, me dá uma empresa pública, tia. Federal. Empresa pública. A Caixa Econômica toma cafezinho? Toma cafezinho. Ela vende café? Não. Ela compra café? Não. Então, se ela gasta café, ela precisa, então, licitar a porcaria do café. É uma atividade meio, é um produto meio que ela tem. Tá? Então, toda vez que essas entidades de direito privado estiverem no exercício da atividade fim, não licita. A atividade meio licita. Câmbio. Seguinte, por exemplo, para comprar alguma coisa necessária para... Se for matéria-prima da atividade fim, não. Por exemplo, se a Caixa Econômica precisa comprar computadores para... Atividade meio. Aí vai precisar licitar. Meio, atividade meio. Sempre. Tá? Vigia, tudo esse pessoal aí. Continuamos? Olha aqui. Além dos órgãos e entidades, eu tenho também os fundos de investimento público, obviamente, os fundos, tá? E toda vez que eu tenho dinheiro público, tá certo? Toda vez que eu tenho dinheiro público, eu vou precisar licitar. Bueno? Então tem que tomar cuidado que, por exemplo, salvo. Sabe muito, eu não preciso citar, eu acho que, por exemplo, um conselho de categoria, né, o CRO, CRM, esse pessoal é autarquia especial, você sabe disso. Esse pessoal é uma autarquia e, como tal, precisa licitar. Qual é o único conselho que não precisa licitar? OAB. Então já vou colocar aqui para tu saber, OAB. Tá? Por que a OAB não precisa? Porque não tem dinheiro público, só por isso. Então a OAB não precisa. E aí tem uma entidade que tem dinheiro público, que vive de dinheiro público, só que não faz licitação. E é esse pessoalzinho aqui, os partidos. Tá? Partido político, apesar de fazer a gestão de dinheiro público, não precisa fazer licitação. Então eles podem fazer a contratação de qualquer um dos objetos sem precisar fazer licitação, tá?
E nós temos uma briga no chamado terceiro setor que eu não quero entrar. Ah, Sebrae não faz licitação, Senai faz licitação. É um negócio assim, ó, sem precedente, tá? Caso caia alguma exceção, qual das entidades ou órgãos que não fazem licitação? OAB e partido são as que mais caem em prova. O resto faz licitação, tá? Lembrar que OAB, partido, EP e C na atividade fim. Tá vendo? Outro cuidado que eu quero que tu tenha, ainda falando na administração pública. Nós temos, por exemplo, situações peculiares da Itaipu e da Petrobras. Tá? A Itaipu é uma coisa, né? Todo mundo sabe que é um negócio, não é empresa pública, não é autarquia, é um negócio que ninguém consegue conceituar, é tipo OAB. A Itaipu é uma coisa, tem regra própria. Inclusive, as regras de licitação da Itaipu é regido por uma resolução interna da Itaipu, que basicamente é uma cópia da lei 866, mas ela não se submete a 866. A Itaipu não segue a lei de licitação geral, tá? E a outra situação é a Petrobras. A Petrobras tem uma lei dela própria. Então, são sempre duas situações que eles questionam. A Itaipu vai seguir? Não. A Petrobras? Não. A Petrobras tem uma regra própria também, que vai seguir subsidiariamente a lei de licitação, tá? Muito bem, isso tudo que eu falei é a respeito da administração pública. Quem precisa licitar e quem não precisa licitar. E aí veio para cá só para te explicar o seguinte, que o privado aqui nesse caso pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, né? Não importa quem é o licitante aqui, pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser tranquilamente uma pessoa física na questão do privado, tá? Sempre, em regra, né? Vou falar sempre em regra brava. Em regra, quando eu tenho envolvendo no procedimento, no objeto, num possível contrato de compra, venda, alienação, locação, concessão e permissão de obra ou serviço, de obra ou serviço envolvendo um órgão ou entidade público e um privado, eu vou fazer licitação. Ficou claro? Entendeu quem vai e quem não vai fazer a tal da licitação? 100%? Primeira coisa. Bueno, se tu entendeu essa parte, tá ótimo, já entendeu qual é o objeto, já entendeu quem faz parte do rol de participantes da licitação. Aí só a questão deixa eu ver aqui, da base legal. Deixa eu separar aqui que eu vou ocupar isso aqui depois. Ó, base legal, só quero que tu anote algumas cositas. Onde eu vou buscar informação sobre licitação em contratos? Lei 866, é a lei geral, tá? Todo mundo sabe disso, é a lei geral. Tenho informações de licitação em outras leis. Outra leitura obrigatória, 10.520 de 2002, tá? E fora essas duas leis, nós vamos estudar, só tem que saber o seguinte, a licitação tem uma previsão constitucional? Tem. Quem legisla sobre normas gerais? Quem legisla sobre normas gerais? Artigo 22 da Constituição. União. Câmbio. Professor, assim, por exemplo, quem tem a lei própria de licitação, se precisar fazer um pregão, respeita a 10.520 ou 10.520. Ou aí vai, ou nessa resolução talvez tenha alguma coisa. Essa tua pergunta tu segura para fazer na outra aula, porque, sabe por quê? Nós vamos esmiuçar o pregão, nós vamos contar o caos do pregão. Mas vou te adiantar um caos. Quem legisla sobre normas gerais? Você vai responder, União. União. Tanto é que para eu mexer na lei de licitação tem que ser o Congresso.
tá? É o Congresso que vai dar as normas gerais de licitação em contrato. O Estado pode legislar? Sim, desde que eu tenha, em alguns assuntos específicos, o Estado pode legislar. E o município pode legislar? Sim, quando tem interesse local. Quando tem interesse local, eu posso legislar, e o município, tá? Mas se perguntar para você, de quem é a competência para legislar sobre licitação em contrato? Você vai escrever União, sobre normas gerais. Estado pode legislar? Sim. Município? Sim. Sempre de forma específica, regional ou local. Tá joia, moçada? Tem que saber isso aí que eles estão perguntando agora. Ficou claro o conceito, o objeto, os participantes e onde eu vou buscar informações, a base legal? Ficou claro? Franco, tem mais informação de licitação? Claro que tem. Tem a lei. Não precisa ler a lei de concessão. Não precisa ler a lei de PPP. Lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação. A não ser que no teu edital caia isso. Tá? Porque se cair só licitação em contrato, e muitas vezes só cai licitação, não precisa ler a lei inteira. Só está lá, licitação. Tipo, modalidades, dispensa e INEX. A aula de hoje resolveu. Não precisa se apavorar. Tá? Agora, temos uma lei específica só para licitação e publicidade. A 2232, não precisa ler, a não ser que caia no teu edital. Se tu quer aprofundar na licitação, eu te dou 12 leis para tu estudar. Né? Eu só quero que tu leia duas. A 866 mais a 10520. Tá certo? E lá na próxima aula tu vai entender. Cascavel. Caso Cascavel não tenha uma lei ou um decreto que seja regulamentando o pregão eletrônico, ela pode fazer uso do pregão eletrônico regulamentado pelo Estado do Paraná ou da União? Sim. É um erro, mas pode. Tá? Então, a maioria dos municípios estão agora se adequando a essa nova normativa. Então, alguns assunto, pregão eletrônico, o município tem que regulamentar. E a maioria dos municípios não está regulamentado ainda. É um dos assuntos que podem ser regulamentados pelo município. Tá? Então, essa pergunta, que somente a União pode legislar, tem que tomar cuidado, ela é mentirosa. Tá? Alguns assuntos na licitação eu vou entregar para os estados e até para os municípios a possibilidade de legislar. Professor, se ele não pode transpassar, Nunca. Não tem nem como. Não pode criar modalidades. Né? Por exemplo, não pode, o Estado do Paraná não pode criar uma modalidade. Só um Congresso. Norma geral, Congresso. O Estado do Paraná não pode criar um novo tipo. Tá? Normas gerais é a União que legisla. Eu não posso, no Estado, criar uma forma de dispensa. Tá certo? Então, são pouquíssimos os assuntos que eu posso legislar nível estadual e municipal, mas eu posso. Por exemplo, no município que eu fazia assessoria, nós criamos uma lei de licitação que dava um direito de preferência para as pequenas empresas e microempresas do município. Isso pode, Arnaldo? Claro que pode, é autorizado. Aí fizemos uma lei municipal onde nós dávamos preferência nas licitações municipais até 80 mil para as MEs do município. O prefeito reelegeu sem ter não teve candidato nessa eleição. porque eu penso em estava vendo aqui no Sudeste tem outra cidade do Paraná sobre fracking, né? Eu não sei se na legislação claro tem algo sobre exploração do solo e gás natural, só que não tem acho que algo específico sobre fracking, que é algo novo no Brasil. E até aqui Eu acho que mais a exploração do solo é a União também, né? O município não. É que daí, não sei, claro que era na região de Toledo, não sei se poderia, a cidade e o município poderia legislar sobre isso. Eles podem, só se eles enquadrarem na questão meio ambiente. Só se eles enquadrarem na questão meio ambiente, daí eles podem. Na questão do meio ambiente eles vão enquadrar no 24 ou no 23, né?
eles podem legislar. Mas exploração do subsolo é a União. Tá? Agora eu sei que o Toledo tem feito, o Toledo se agarrou porque ele está naquela normativa que compete ao município, interesse local, assunto do meio ambiente. Por exemplo, Toledo regulamentou que não pode colocar, por exemplo, não pode colocar posto de gasolina a menos de 200 metros de uma faculdade, uma escola. Tá? Opa, mas como que Toledo está regulamentando uma normativa de comércio? Não é competência dele. É sim, meio ambiente. Tudo é meio ambiente lá. Enfim, tá lá. Toledo é uma. Mas esse teu assunto aí vai longe, tá? Esse aí. E tá certo, Toledo, tem que se preservar mesmo. Até que a União não toma parte. Bom, já entendi o conceito, já entendi os objetos, já entendi quem faz parte da licitação, qual é a regra, porque tem muitas exceções, onde eu não vou precisar fazer licitação, onde até a licitação é proibida. E aí eu venho para o estudo dos princípios, tá? Eu venho estudar o tal do princípio. Então, toma cuidado com a questão do principiológica. Deixa eu botar aqui até. Vou fazer o seguinte. É a mesma coisa, tá? Só vou copiar ali embaixo. A questão principiológica, porque nós temos muitas questões que vêm cobrando princípio. Então, coloca assim. Como que eu vou estudar princípios? É para matar o câmera, né? Princípios. Princípios. Tu vai dividir princípios desta maneira aqui, ó. Ó. 3 grandes grupos, tá? Eu gosto de estudar princípios assim. O primeiro grupo eu vou chamar de princípio expresso comum, tá? Já vou explicar o porquê. Princípio expresso comum. Princípio expresso próprio, tá? Só tem na licitação, próprio. E princípio implícito. Implícito também próprio, tá? Próprio. Que está escondido na licitação e eu aplico geralmente na licitação. Vamos lá. Qual é a sigla que tu lembra? Lembra dessa sigla do artigo 37? LIMP, tá? Eu quero que você faça o LIMP sem o E. E é importante isso, tá? Não coloque o E. Coloque só o LIMP, sem o E. E mais o princípio da igualdade. Então vamos lá. Quais são os princípios que estão escritos na lei de licitação e também em outro local? Pode ser na lei 9784, pode ser na Constituição. Ou seja, é um princípio escrito, eu vou chamar ele de princípio expresso comum. Tá? Princípio expresso comum, que vai estar escrito não só na lei de licitação, mas em outras leis. Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, e princípio da igualdade. E se tu quiser colocar também aí o princípio da probidade administrativa. Probidade administrativa, tá? Esses aí, obviamente, estão escritos na lei de probidade, na 9784, que é a lei de processo, na Constituição Federal. Eles estão escritos em outras leis. Esses dois que eu vou colocar para ti são os 2 princípios mais importantes da licitação. Chama o princípio do julgamento objetivo. Coloca aí. Julgamento objetivo. E o outro chama-se vinculação ao instrumento convocatório. Instrumento convocatório.
convocatório, é para matar o professor, né? Era só escrever vinculação a edital, não, é o instrumento convocatório. Esses dois aqui, somados, são os dois princípios principais que eu tenho na licitação, e estão escritos na licitação, na lei de licitação. E aí eu gosto de trabalhar mais 3 princípios que estão escondidos, porém aplicados na licitação. O mais importante dos 3, princípio da adjudicação compulsória ou obrigatória, tá? Obrigatória. Princípio da adjudicação obrigatória. O outro, princípio da fiscalização popular. Fiscalização popular, né? Fiscalização popular. E mais um que é do formalismo. Formalismo. A licitação, por natureza, ela é formal, tá? Entendemos, basicamente? Esses aqui são os princípios que tu precisa saber. O LIMP, e aí tu coloca em destaque, pelo amor de Deus, que eu não tem eficiência, mas não tem eficiência de forma expressa, tá? Precisa ser eficaz? Claro que sim, porque está lá na Constituição e serve para toda a administração, mas ela não está expressa na Constituição. Cuidado com isso. Legalidade, não vou tecer mais comentários, você sabe que tem que seguir, obviamente, as normas legais. A impessoalidade é o principal princípio da licitação. Tanto é que quando eu dou aula de LIMP, eu acho que todo professor que dá aula de LIMP, ele vai dar como exemplo de impessoalidade 2 coisas: a licitação e o concurso. Na prática, como que eu materializo o princípio da impessoalidade? Fazendo concurso, uma seleção pública para contratar gente, para trabalhar no governo, e quando eu vou comprar papel higiênico, comprar açúcar, comprar papel, comprar veículo, comprar gasolina, comprar, vender, e envolve isso aqui, eu também preciso aplicar o princípio da impessoalidade, em regra. Tá? Então, a licitação e o concurso público é a expressão máxima da impessoalidade. É o exemplo prático da impessoalidade. Tá certo? Tanto é importante a impessoalidade que eles repetiram uma das suas vertentes, que é o princípio da igualdade. O princípio da impessoalidade, ela se divide em 2, até 3. Igualdade e vedação à promoção pessoal. Isso eu estudo lá da Constituição Federal, tá? Só que aqui eles citaram tanto a impessoalidade quanto deixaram claro: eu preciso aplicar na licitação o princípio da igualdade. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Antes de nós conversarmos sobre isso, anotem uma observação grandona, mas gigante mesmo, que fala sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele deve ser entendido, obviamente, que todos os atos da licitação são públicos, são abertos, né? Tanto é que eu já pedi para as outras turmas e vou pedir para vocês, vão assistir uma licitação. Eu creio que a turma de concurso, ela não tem esse métier de fazer isso na prática, até porque não é falta de tempo e tudo mais, todo mundo trabalha, estuda, foco. Mas vá na prefeitura, vá num órgão público, uma Copel, todo mundo faz licitação. De onde é que é? Quando vocês têm licitação? A licitação aqui é segunda, quarta e sexta. Posso vir assistir? Posso. Chega aqui 9 horas da manhã, senta ali no teu canto, não incomoda ninguém, e a sessão de licitação vai acontecer normalmente. E aí tu vai ver tudo que tu está lendo, estudando, tu vai ver acontecer na tua frente. É tipo tu assistir um júri. Vá assistir um júri, eu já falei isso para vocês. Ah, mas não cai processo penal. Você tem uma noção geral de processo, de Constituição, de tudo.
Vá assistir um júri, nem que seja para tu dar risada, porque o júri é muito engraçado. É coisa horrível de engraçado. Não para o réu, mas é engraçado para todo mundo. Então, é possível eu ir assistir uma licitação? Claro que é. Os atos da licitação são públicos, salvo um. O conteúdo das propostas sempre deverá ser lacrado e ficará em sigilo até a abertura em sessão pública. E eles gostam de trabalhar essa exceção. Todos os atos da licitação são públicos, inclusive o conteúdo das propostas. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. O conteúdo das propostas é sigiloso, tá? Senão perde a finalidade. Até quando eu vou fazer a abertura oficial na sessão do pregão, na sessão da concorrência, ou seja, na sessão pública. Então, existe exceção ao princípio da publicidade? Neste caso da licitação, sim. Qual é a exceção? Conteúdo das propostas até a abertura em sessão pública. Ponto. Beleza? Anotamos? E agora vem duas exceções. Vamos trabalhar com uma exceção para ficar bem claro. Ao princípio da igualdade. Tá? Eu preciso dar a mesma oportunidade àquele mesmo grupo de pessoas para aplicar o princípio da impessoalidade. Princípio da igualdade, né? Só que como que eu interpreto lá na Constituição o princípio da igualdade? Tratar de forma desigual os desiguais na proporção, na medida da sua desigualdade. É tipo rezar salve rainha, sabe? Tu vai decorando assim, tu vai entendendo assim, daqui a pouco, como que eu interpreto o princípio da igualdade? Tratar de forma desigual, desigualdade. E o que isso reflete para mim na prova? Reflete nessas duas exceções grandes aqui. Eles vão perguntar para você, e o critério de desempate, Franco, fere o princípio da igualdade? E uma coisa chamada margem de preferência, que está lá na licitação, na lei. Fere o princípio da igualdade? Mas como se fere se está lá na lei, meu Deus do céu? Mas eles vão perguntar e você vai explicar o porquê. Tá? Então coloca assim primeiro. Critérios de desempate, né? Critério de desempate. Vamos lá. Primeira informação importante que tu tem que ter. Critério de desempate é diferente de margem de preferência. Margem de preferência. Pelo amor do santo Deus, não me coloque de forma equiparada a margem de preferência com critério de desempate. São duas coisas totalmente diferentes. Tá bueno? O que é o tal do critério de desempate? O critério de desempate está previsto na lei, então a previsão legal, ó, previsão legal, tá lá na lei de licitação, tá? São critérios legais. Eles, como está previsto na lei de licitação, um rol, uma sequência lógica para possíveis empates nessa escolha, ele não precisa constar no edital. Essa é uma das principais diferenças da margem, tá? Então, como ele já está previsto na lei, ele não precisa constar no edital. Então, coloca isso, por favor, ó. Não precisa constar no edital ou no instrumento convocatório, que basicamente é o edital, tá? Porque já está na lei. E ele precisa ser seguido, ó, ele é obrigatório, tá? É sequência obrigatória. Eu não posso pular essa sequência. Qual sequência, Franco? É esta aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto, tá? A última ratio. Última ratio. Anota aí.
Qual que é a última ratio? Sorteio. Se der tudo errado, vamos pro bingo. Vamos lá. Primeiro critério de desempate. Produtos produzidos no Brasil. Tá? Qual produto ou serviço produzido no Brasil? Vou colocar assim, bens ou serviços produzidos ou prestados, né? Bens ou serviços nacionais. Nacionais. Para tu entender bem, bens ou serviços produzidos ou prestados no Brasil, né, no país. É o primeiro critério de desempate, tá? Segundo critério de desempate. Pessoa jurídica, ou seja, bens ou produtos, serviços prestados por pessoa jurídica nacional, tá? Bens ou produtos, bens ou serviços, né? Prestado de empresa nacional, de PJ nacional, de PJ brasileira. Professor, Oi. mas aí cabe até aqueles que são mais caros? Aí que eu vou colocar uma OBS do tamanho do Rio Grande aqui, rapaz. Tá? Em igualdade de condições. Deixa ela escrita por baixo ali, tá? Em igualdade de condições eu tenho critério de desempate. Tá bueno? Vamos lá. Produtos produzidos por empresa brasileira ou prestado por empresa nacional, tá? Terceiro, bens ou serviços produzidos, então, ou prestado por pessoa jurídica, não importa se é nacional ou seja empresa brasileira, que investe em tecnologia no Brasil. Que investe em tecnologia no Brasil, tá? Não na NASA, no Brasil. Eu vou dar um direito, digamos assim, uma preferência aqui em contratar aquela empresa que, apesar de não ser brasileira, mas ela investe na tecnologia do Brasil, tá? Isso aqui é importante, ó. Quarto, isso aqui é novíssimo, vou até colocar de roxo, tá? Quarto, pessoa jurídica, né? Que ao mesmo tempo comprove, tá? Contrata deficientes ou recuperados do INSS, né? E ao mesmo tempo, além dela contratar deficientes, comprovar que tem deficientes ou recuperados do INSS no rol de empregados, precisa se adequar à lei de acessibilidade, tá? Respeita a lei de acessibilidade. A lei novíssima da acessibilidade, tá? Isso precisa ser somado. São dois critérios que precisam ser somados. Para então ela fazer jus ao critério de desempate. Em quarto lugar. E por último, se não der nada certo, como eu falei para ti, vai para sorteio, né? Não tem o que fazer. Então eu preciso ter um vencedor. O processo licitatório é assim, eu preciso, no final do processo, tem que ter 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, não 2. Então, existe já uma sequência lógica que eu preciso obedecer. E essa sequência é esta aqui, tá? Eu não posso simplesmente começar no sorteio, eu preciso respeitar essa sequência. Ficou claro? E qual é a observação embaixo? Eu só vou falar em critério de desempate em igualdade de condições, tá? Em igualdade de condições, eu falo em critério de desempate, tá? Em igualdade de condições, então eu vou falar em desempate.
E aí? Claro. Fere o princípio da igualdade? Não. Eu vou tratar de forma desigual os desiguais. Tá? E eu não preciso constar esse rol no edital, porque isso aqui já está na lei. Se der empate, você vai lá e olha a lei e aplica a sucessiva. Outra coisa, não posso confundir esse critério com a margem de preferência. Porque a margem de preferência, tudo bem que ela está na previsão legal, ela consta na lei, tá? A margem de preferência, ela está na lei. Vamos colocar aqui. Hoje está autorizado na lei. Autorizada pela lei geral. Tá? Lei geral e lei especial. Por quê? Eu tenho, por exemplo, uma margem de preferência entregue, prevista na Lei Complementar 123, uma lei especial, específica, que não tem nada a ver com a lei geral. Essa margem de preferência que eu vou trabalhar agora é a margem de preferência da Lei de Licitações, a Lei 8666, tá certo? E outra coisa, ela é facultativa, moçada. Essa situação, essa margem de preferência da 8666 é facultativa. Eu posso colocar no edital, eu posso utilizar em determinadas licitações, eu posso colocar no edital uma previsão de margem de preferência. Então ela é com certeza facultativa. Facultativa, ou seja, para que eu faça uso da margem de preferência, eu preciso constar no edital. O que difere da margem de desempate, tá? Então, precisa constar no edital. Tá bueno? Se não constar no edital, eu não tenho como trabalhar com margem de preferência. Tá? Primeira diferença drástica delas. Segunda, qual é a margem de preferência que eu tenho? Tá? Como ela é facultativa, eu posso utilizar uma ou posso utilizar a outra. Coloca as duas aí, por favor. Bens ou produtos nacionais, bens ou serviços, nacionais, bens ou serviços nacionais, e aí eu pego e copio isso aqui, ó. A novíssima situação da pessoa jurídica. Eu só tenho duas possibilidades de margem de preferência, tá? PJ, vou copiar de novo, tá? PJ com deficientes ou recuperados mais, parece uma cruz, né? Tá aqui, ó. Mais respeita a lei da acessibilidade. Acessibilidade. Muito bem. Então, quais são os dois critérios? Aqui, ó, eu não tenho uma sequência. Margem de preferência, eu posso colocar assim, nesse edital, nessa licitação, eu posso colocar como margem de preferência isso aqui. Pronto. Ou isso aqui. Então não é igual o critério de desempate, ou seja, não tem sequência. Eu posso utilizar uma ou outra. Bem? Ou uma e outra, não tem porquê. Regras básicas, tá? Observação número 1. Eu tenho um limite para isso. Obviamente que eu vou ter um limite onde eu possa ofertar uma margem segura de preferência. Qual é o limite? Não pode ultrapassar 25% do objeto, ou seja, até 25% do objeto. Exemplo,
ganha a licitação, tem uma margem de preferência, aquela licitante que, por exemplo, comprovar o deficiente que respeita a lei de acessibilidade, ela tem uma margem de 25%. O menor preço é 100 mil. Ela pode chegar até quanto para poder ganhar a licitação? 125. Com 125 mil, ou seja, 25% a mais do que o menor preço, se for um pregão, mesmo assim a empresa ganha a licitação. Por quê? Porque nós constamos no edital uma margem de preferência, que não tem nada a ver com critérios de empate. Ninguém está falando empate aqui. Até porque não terminou, para eu falar em empate, o procedimento tem que ter acabado. Os lances foi feito, acabou o procedimento. Deu merda, empatou. Então, vamos para o critério de empate. Aqui eu ainda estou na fase de lance, aqui eu ainda estou julgando o procedimento. Tá? E aí, posso ou não posso constar isso no edital. Dentro de um limite de até 25%. Mas a empresa que tem essa margem, que cumpre esses critérios aí, ela sai na frente. Sempre. Por isso que é a margem de preferência. Mas as outras nem chegam a concorrer? Vão concorrer. Claro, só que ela tem uma margem de preferência. Isso, obviamente, serve para incentivar. Incentivar, primeiro, as empresas, né? Seja elas estrangeiras ou não, mas que produzem, que fomentam. Por que eu vou incentivar e vou dar uma margem de preferência para quem produz bem ou presta serviço nacional? Porque eu estou gerando emprego, estou gerando renda aqui no Brasil. Foda-se se é uma empresa de estrangeira, mas ela está gerando renda aqui. Entendeu? Produtos ou serviços produzidos no Brasil. Não estou falando se é uma empresa brasileira. O que adianta eu dar preferência para a Votorantim, para a Gerdau, se o produto é feito na África? Entendeu? Então eu vou dar preferência, apesar de ser estrangeira, mas aquele produto sai do Brasil, ou aquele produto é prestado no Brasil, ou uma pessoa jurídica estrangeira que emprega deficientes e respeita a lei de acesso. É um baita do incentivo as empresas contratarem e seguirem o Código do Deficiente, que é muito novo. Quanto que é? Não tem um ano, né? É 2015. 2015, é novíssimo isso, é do ano passado. O Código do Deficiente é um calhamaço de coisa, é um negócio fenomenal. Entendeu, moçada? Então, o Código do Deficiente é novíssimo, é do ano passado, e tem reflexo em outras leis, por exemplo, a lei de licitação. Beleza? Muito bem. Outra observação que eu vou colocar aqui para você, ó. Posso expandir isso para o Mercosul? Então, coloca mais uma observação. Tá? Eu posso expandir isso para produtos e serviços do Mercosul? Tá? Pode ser estendida para o Mercosul, uma licitação então nível Mercosul. Vou colocar mais duas observações que eu creio que seja muito importante também, que reflete a margem de preferência. Prevalece sobre qualquer outra margem de bens ou serviços estrangeiros. Essas duas aqui prevalecem sobre quaisquer outras margens de bens ou serviços estrangeiros. Essa margem de preferência prevista na lei geral. Só que como ela é prevista na lei geral, ela não bate aquelas previstas na lei especial. Vou deixar bem claro aqui, ó, não prevalece
sobre as vantagens da lei complementar, por exemplo, né? Lei complementar 1, 2, 3, ou seja, aquela lei complementar que trata das MS/EPPs. Por quê? Porque a lei especial em contraponto à lei geral. Sempre vai valer a lei especial. Ficou claro? Ó, o que eu acabei de passar para vocês é assunto novo. Como todo assunto novo, eles gostam de cobrar em prova, né? Ano passado não tinha essas questões aqui, agora começou a ter. Ano passado, em 2014, as questões mais novas era a questão de sistema de registro de preço. Quando lançaram o RDC, 2011, 2012, parece que licitação se resumia em RDC. Tá? Então é assim que funciona. Lançou assunto novo, eles vão cobrar 1, 2 anos depois, a fio. E esse é o prato do dia. Tá? Critério de desempate, critério de preferência. Ficou claro? Já falei que o Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil, não? Fiquei sabendo que queria trocar de sala, alemão. Não queria gravar comigo hoje? Não deu muito certo. Vamos lá. Tudo tranquilo? Viu que a licitação é calma? É tranquilo, é gostoso. Você fica, né, emocionado estudando licitação em contraste, não é, Renato? É praticamente igual tu ir para um rodeio, assim, tão feliz que fica. Conceitos, objeto e pessoas que participam da licitação, princípios, tá? E a questão, meu Deus, falta muito princípios ainda. Posso apagar aqui? E tudo isso aqui é para falar do princípio da igualdade. Que isso aqui não fere o princípio da igualdade. Nem o critério de desempate e muito menos a margem de preferência. Tá? Se colocar que fere, você vai dizer não. Aí você vai dizer assim, nossa, mas caiu uma questão difícil, né? A margem de preferência fere o princípio da igualdade. Ele nem te perguntou quais são as margens de preferência. Aí sim é uma questão difícil. Ele nem perguntou para você se essa margem de preferência prevista na lei geral se sobrepõe ou ela prevalece em cima da margem de preferência de outras leis. Por exemplo, da ME e da IPP, da microempresa e empresa de pequeno porte. Aí sim é uma questão difícil. Tá? Então tem como dificultar, e bastante. Você vai fazer redação, por exemplo, escreva sobre os critérios de desempate. O que achou? Fale um pouco mais sobre a margem de preferência prevista na lei geral. Olha que coisa linda, que tema agradável de tu desenvolver em 30 linhas. Vamos lá. Já falei um pouco sobre o princípio expresso. Agora, falar um pouquinho sobre julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório. Esses dois princípios, eles são os princípios da licitação. Marque abaixo os mais importantes. Cego, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório. Tá? O que é julgamento objetivo? Eu sou a equipe de licitação, tá? À minha frente estão os licitantes. O que tem na minha mão? A minha mão tem o edital, que eu preciso chamar de instrumento convocatório, por causa do convite. E tem lá o envelope do licitante 1, do Tício. Tem a documentação. Cadê a documentação da empresa? CNPJ, está aqui. Certidão negativa do fórum, está aqui. Certidão da Fazenda Municipal Estadual Federal, está aqui. FGTS, está aqui. Opa, a tua certidão do FGTS está desatualizada. Ou a tua certidão da Receita Federal deu positiva. Ou seja, julgamento é objetivo.
previsto no edital tem que estar no envelope. Até o MEV consegue fazer isso aqui. É só marcar xizinho. Cadê o documental? Tá aqui? Não. Então tá fora. Tá fora, é objetivo, é prático o negócio. Não tem que estar, vamos ver se eu consigo. Não é assim que funciona, tá? O julgamento objetivo, ele é assim. O preço é até 100 mil reais. No envelope lá, preço da empresa, 110 mil, tá fora. Ultrapassou o preço mínimo, já era. Julgamento objetivo. Não dá margem para subjetivismo. Não adianta ir com uma loura de olho verde, porque não vai levar. Ou um negão também, sei lá. Não é nessa lei que tem prazo para regularizar? Tem o prazo da ME e da EPP. Isso. Sabe quando é que nós vamos conversar sobre isso? Na próxima aula, nós vamos passar assuntos especiais. RDC, ME e EPP e SRP. Todas essas siglazinhas que fazem parte do cotidiano de quem trabalha com compras públicas e vendas públicas e alienações públicas. Nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? Assuntos especiais. Terminou modalidades. O que pode cair além das modalidades? Pode cair sistema de giz e preço. Vamos saber o que é isso. Pode cair a questão que envolve as MEs e EPPs. Por exemplo, os 5 dias que elas têm para regularizar a questão fiscal. Então, isso só na próxima aula. Não está na lei geral, está na lei 123 da ME e da EPP. Joia? Então, o julgamento objetivo é assim, é tranquilo, não tem muito o que explicar. Tá? No edital tem que seguir o edital. E eles não podem, então, aplicar, porque isso aqui deriva diretamente da impessoalidade. Diretamente da impessoalidade. Vinculação ao instrumento convocatório. Eu preciso respeitar o edital. E aí que é uma questão assim, cai uma questão quase que rotineira. Marque abaixo o princípio que representa, que diz que o edital é a lei entre os licitantes. Qual é o princípio que diz que o edital é a lei entre os licitantes? Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ou seja, o edital vai vincular tanto o governo quanto a empresa. E aí eles vão dizer o que para você? Que quem tem que seguir o edital é o licitante, coitado. Eu posso alterar o edital a hora que eu quero? Não. Porque se eu alterar o edital, a administração pública, alterar o edital, mudei o objeto. Meu Deus, reabre o prazo. Porque se mudar o objeto, a minha empresa pode não estar preparada para isso. Está entendendo? Então, a vinculação ao instrumento convocatório é para ambos os lados. A administração pública e terceiro privado, o licitante. E eles vão dizer que quem tem que seguir o edital é só o licitante. Você vai dizer o quê? Errado. Quem tem que seguir o edital é os dois. É a administração pública e o licitante. Tá? 100%? Basicamente isso aí. Bom, o que vai cair de adjudicação obrigatória? Adjudicação obrigatória é aquele lapso temporal que fica até 60 dias, que eu mostrei para vocês ali. Essa adjudicação, ela é obrigatória. No final da licitação, eu tenho que ter um vencedor, em regra, né? Ou nenhum, ou eu tenho um ou não tenho nenhum. A licitação vai dar fracassada. Mas se eu tenho um vencedor, eu preciso adjudicar o bem, adjudicar o objeto para ele. O que isso garante para ele? Nada mais do que o direito de preferência de contratação. Só. E o conceito de adjudicação, eu uso muito ele quando nós vamos trabalhar a questão da ata do giz de preço. Na próxima aula, nós vamos trabalhar o sistema de giz de preço. E muita gente boa confunde a ata de giz de preço, que é o produto do SRP,
com o contrato. E diz assim, que aquele pregão, que é pregão com registro de preço, não precisa de contrato. A própria ata pode ser usada para vincular a contratação. Isso é um erro. O que é a ata? A ata nada mais é do que uma lista, prevendo lá licitante 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Ou seja, aquele que detém uma lista de adjudicação. Eu preciso ter contrato. A adjudicação é obrigatória, o contrato é facultativo. Grava isso. A adjudicação é obrigatória, o contrato é facultativo. Eu vou contratar se eu quiser. Então, o licitante que sai da prefeitura, sai do órgão, estourando foguete porque ganhou uma licitação, o cara não entende nada de licitação. Sabe quando que ele vai estourar foguete? Quando ele receber na conta o dinheiro do bem ou do serviço. Porque ganhar uma licitação não quer dizer nada, a não ser que ele tenha um direito de preferência. Ah, contratou, beleza, contratou, mas quem diz que a União, município e Estado vai te pagar? Temos as cláusulas exorbitantes que autoriza a alteração ou a rescisão unilateral do contrato. Isso é a última aula que nós vamos ter, tá? Então, se perguntar para você o que é adjudicação obrigatória, você vai dizer o quê? É um direito de preferência que eu entrego ao licitante, vencedor. Ponto. Só. Dentro do lapso temporal de até 60 dias, a administração pública, se for conveniente, vai contratar com ele. Se não, não. E se for contratar, tem que ser com ele, porque a adjudicação é dele. No final dos 60 dias, eu posso reabrir uma licitação. Tá? Se não contratar, eu posso reabrir. Porque eles estão unidos. Esse liame que une é a adjudicação. Eu tenho que contratar. Se eu faço uma licitação de pneu, eu ganho a empresa que eu não quero que ganhe, eu posso não contratar? Claro que posso. Espera passar 60 dias. Com uma boa justificativa, eu vou reabrir a licitação. Porque o Tribunal de Contas pega essas fraudes agora. Tá? Na prática, isso aqui já é fraude. Então, eu tenho que justificar. Ué, tu estava com orçamento para comprar pneu. Reabriu a licitação 70 dias depois. Por que não comprou pneu com a licitação? Porque isso aqui é gasto. Cada licitação é gasto. É gasto com edital, é gasto com equipe, é gasto. Não é barato fazer uma licitação. Entendeu? Então, sempre é por isso que nasceu até o tal do sistema de registro de preço, que faz uma licitação e fica 5 anos contratando. Né? Fica um ano inteiro contratando em cima de uma licitação só. Porque é caro, é desgastante fazer licitação, não é agradável não. Fiscalização popular. Eu gosto de colocar esse critério, esse princípio implícito aplicado na licitação, porque o pessoal pensa que quem pode fiscalizar, quem deve fiscalizar é o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, ou o vereador, tá? E que o povo não pode fiscalizar ou não precisa. Então isso aqui, ó, se tu for lá na prefeitura, digo, olha, eu quero ter acesso à contratação do lixo, da nova empresa. Eu quero ter acesso, fulano e tal, quero ter acesso a todo o procedimento licitatório da última licitação do lixo. Quem é você na hora do dia? Digo, eu sou o Mévio, da Silva. Mas o que tu quer fazer? Não, o que eu quero fazer, eu quero ler. Eu não tenho nada para fazer, eu quero ler a licitação, quero ver como é que foi as propostas, quero saber quem participou da licitação. Qual o problema? Princípio da fiscalização popular. Tá? Não precisa ser vereador para isso, para fazer um ofício à Secretaria de Governo para enviar o processo em tantos dias, porque eu sou vereador. Ou não precisa ser Tribunal de Contas, ou muito menos um promotor para isso. Então, a fiscalização popular, ela é possível, ela existe, só não é praticada, infelizmente, na prática, né? No dia a dia. E o formalismo, desde agora,
vocês vão saber, né, que a licitação ela é extremamente formal. A licitação ela é extremamente formal, por isso que ninguém gosta dela. Não é simplesmente ir na loja de sapato, escolher o preto, o branco, o amarelo e botar nos pés e ficou bom e sair. Claro, se tu for homem, né? Senão, se tu for mulher, tu vai escolher todas as cores, vai baixar toda a prateleira, vai fazer a coitada ir 4 vezes no estoque, voltar e vai sair compra, não? Vai sair uma venda ali? Não vai sair. Então, aquilo que tu faz na loja, aquele rebuliço que tu faz na loja, é uma licitação. Tu está escolhendo a melhor proposta. Só que ali é um comércio privado. Quando envolve dinheiro público, não é simplesmente escolher a lá vão ter, né? Eu preciso seguir alguns critérios, alguns princípios. E ela é extremamente formal. Existe uma única situação prevista na lei geral que é um contrato extremamente informal, que é aquele contrato pequeno, de pronta entrega, de pronto pagamento, até R$4.000. Esse é o único contrato que não tem, que é uma exceção pura do princípio do formalismo. Eu posso comprar até R$4.000, desde que eu pague imediatamente, entregue o serviço, preste o serviço, ou entregue o bem, né, de pronta entrega, pronto pagamento, até R$4.000, não há que se falar em formalismo. Não tem contrato, não tem licitação, não tem nada. Professor, mas ele precisa fazer uma pesquisa de preços nesses contratos pequenos? Não. Não é necessário. Nem por alguma diretriz própria? Né? Pode sim. Da prefeitura? Assim, do órgão, entidade? Sim. Eu falo muito de prefeitura que é o nosso dia a dia, né? Pode sim. Agora, isso aqui, eu acho que R$4.000 é muito pouco ainda, sabe? Tinha que aumentar para 8. Sempre baseando naquela tabela que eu vou passar para vocês no próximo tempo. Isso aqui é para resolver coisas do dia a dia. Ah, não vou abrir. Estragou quem não conhece Patrola aqui? Conhece Patrola, Renato? Tá. Aquela moto niveladora. Patrola. Tá? Aquelas amarelona, sabe? Sabe aquelas amarelona? Pois é. Aquela Patrola. Quebrou o pino da Patrola. Toda sexta-feira ou quinta-feira começa a quebrar. Porque o patroleiro ele quebra o pino na quinta, para ele ficar sexta, sábado, domingo e segunda sem trabalhar, né? Daí ele trabalha terça e quarta, quinta-feira ele quebra o pino de novo. Isso aí, eu trabalhei com prefeituras, também é que funciona. Sexta-feira é o dia que sai aquela galinhada, aquela churrascada na Secretaria de Obras. Tu quer comer bem, você vai na Secretaria de Obras. O que tem de patroleiro, caminhoneiro com roda quebrada, pino quebrado, né? E eles vão para o interior, rapaz, patrolar, porque não vai patrolar no asfalto, então eles vão para o interior patrolar. E o que acontece no interior? Eles vão fazer aquela principal e daí tem aquelas entradinhas dos colonos, sabe? Que vai para casa. Aí o pessoal faz aquela entradinha e ganha galinha, ganha porco, ganha mandioca, ganha milho verde. E volta aquela patrola para a cidade que parece uma pampinha de feira. E obviamente que na sexta-feira é o dia de comer a galinha assada. Ou frita, ou enfim. Resumindo, vou fazer um pregão para comprar a porcaria de um pino de patrola que custa R$500. Então, é para resolver esses probleminhas do dia a dia. Quanto que custa o pino? Ah, custa 200 pila. Mas vai lá e compra a porcaria do pino, bota na patrola e vai trabalhar. Tá? É para isso que serve. É uma das poucas exceções ao extremo formalismo que nós temos nessa coisa chamada licitação e contratos públicos. Ficou claro? Bueno. No próximo tempo, nós vamos dar uma corrida boa, tá? Eu preciso passar para vocês toda a parte de tipo e modalidade e sair daqui sabendo o que é uma inex e o que é uma dispensa. Chegar em casa dando aula de licitação dispensável, licitação dispensada. O que é isso? Quando eu posso licitar, quando que eu não posso licitar, e assim por diante. Tá bueno? O pessoal de casa manda as questões, tá? O pessoal de Cascavel que acochambrou, achou que ia chover, não choveu.
Pode vir agora para pegar o segundo tempo. E manda as questões para cá e nós vamos tentar resolver, tá? Beleza? Um abraço, até a próxima.